Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é a FAPEMIG e os investimentos em ciência e tecnologia aqui em Minas Gerais. O nosso convidado é o professor Mário Neto Borges, presidente da FAPEMIG. Bem-vindo, presidente. É um grande prazer tê-lo aqui para falar um tema tão interessante. Prazer é meu estar aqui com você, Girolete, com os telespectadores do BH News. Hoje nós dizemos que a ciência e a tecnologia é o principal fator produtivo, entre outros fatores, como capital, terra e também outros tipos de investimentos. E os investimentos em ciência e tecnologia são relativamente recentes aqui no Brasil. Nós começamos esses investimentos na década de 50, quando o governo federal criou o CNPq e criou a CAPES. O CNPq apoiando pesquisa e a CAPES apoiando a qualificação de professores universitários. No Estado, essa experiência de investimentos mais diretos aqui em Minas Gerais começou na década de 80, precisamente em 1986, com a criação da FAPEMIG. E a FAPEMIG só tem praticamente 27 anos de funcionamento, quer dizer, é um jovem, comparativamente falando, nesse campo. E nesse programa nós vamos fazer um balanço desses 27 anos e mostrar exatamente os progressos e os avanços ocorridos nessa área. Presidente, qual é a política de ciência e tecnologia do Estado de Minas Gerais? Olha, Girolete, hoje a política de ciência, tecnologia e inovação de Minas Gerais é exatamente o papel e a missão que a FAPEMIG desempenha, por ser exatamente a agência estadual para essa finalidade. E nós estamos firmes em cima desse tripé, que é apoiar todas as iniciativas em ciência, em tecnologia e inovação. Isso, evidentemente, inclui a formação de recursos humanos, pesquisadores e cientistas e também a internacionalização desse processo, seja na formação acadêmica, seja na interação com o setor empresarial. Então, a nossa política hoje se baseia nesse tripé de apoio à ciência, tecnologia e inovação. Quais os demais órgãos que trabalham com ciência e tecnologia no Estado de Minas Gerais? Olha, como executores de ciência, de pesquisa e de inovação, nós temos hoje 17 instituições no Estado. Sim. Algumas são muito conhecidas do público leigo, claro, como, por exemplo, a Fundação Hemominas, sim, que é responsável, né, pela questão do sangue no Estado de Minas Gerais. E é uma entidade que faz pesquisa de altíssimo nível. Claro. E ela, assim como outros exemplos, como o CETEC, como a FUNED, são instituições apoiadas pela FAPEMIG. A FAPEMIG, ela não executa pesquisas, ela apoia as pesquisas. Sim. E nós temos, então, uma rede de instituições que fazem pesquisa no Estado de Minas Gerais e que trabalham com ciência, tecnologia e inovação, todas elas apoiadas pela FAPEMIG, incluindo a Polícia Militar e a Polícia Civil, que tem apoio da FAPEMIG para se qualificar tecnologicamente e exercer melhor o seu papel dentro da sociedade mineira. Perfeito. O que a FAPEMIG faz em termos de pesquisa básica? Olha, a pesquisa básica ela é um pilar importante para a pesquisa científica como um todo, porque é aí exatamente que se rompe a fronteira do conhecimento e que se consegue, então, alcançar novas descobertas, avanços científicos que vão trazer melhor qualidade de vida para as pessoas, né? O que nós consideramos hoje como pesquisa básica, por exemplo, e recentemente está aí anunciado, a solução, por exemplo, da vacina para a malária, sim, como recentemente a descoberta da origem do câncer. Então, são pesquisas de bancada de laboratório que certamente ao longo do tempo vão se converter em melhor qualidade de vida para as pessoas. Isso se aplica também à questão de alimentos, à questão das artes, da cultura, em todos os campos do saber. Perfeito. O que a FAPEMIG aplica em termos de recurso percentualmente para essa área da pesquisa básica? É uma área prioritária? Não, ela não é uma área prioritária, porque, na verdade, não existe uma pré-definição de recursos. Nós temos o orçamento da FAPEMIG, que é baseado no dispositivo constitucional que define 1% da receita líquida corrente
do Estado para a FAPEMIG e mais os recursos que captamos de outras fontes. Nesse bolo, nós vamos então atender as diversas áreas que nós chamamos aqui de ciência, tecnologia e inovação. E, evidentemente, a quantidade que cada um vai levar depende da qualidade dos projetos apresentados. A FAPEMIG é a casa da meritocracia. Claro. O melhor projeto leva, né, o maior recurso e a distribuição de acordo com os editais. Portanto, não há uma pré-definição, mas certamente todas as áreas têm o apoio da FAPEMIG dentro do seu cardápio de programas de apoio à ciência, tecnologia e inovação. E na área da pesquisa tecnológica, que é também um ramo muito importante em função exatamente da aplicação da tecnologia no setor produtivo, o que a FAPEMIG tem feito? Essa é uma pergunta muito importante porque até a Lei Federal de Inovação, que é de 2004, e mais especificamente depois da Lei Mineira de Inovação, que é de 2007, até então a FAPEMIG não podia aplicar recursos públicos em setor privado. Sim. Mas após a Lei de Inovação, né, tanto federal quanto estadual, nós começamos então a fazer dessa parceria com o setor empresarial uma parte importante do projeto da FAPEMIG. Ou seja, é fazer com que o governo, atuando como um órgão indutor, possa colocar a universidade, os centros de pesquisa que fazem a pesquisa básica, com o setor empresarial que transforma esse conhecimento em produtos, em riqueza e que trazem interesse da sociedade para a solução dos seus problemas. Então foi muito importante a Lei Federal de Inovação e a Lei Mineira de Inovação que nos permitiu fazer então aportes de recursos públicos no setor empresarial. Quem se habilita a essas pesquisas? As pesquisas básicas é mais a universidade. E a pesquisa tecnológica, são órgãos públicos ou são órgãos privados, empresas privadas? Nós temos as duas coisas, porque nós inclusive temos empresas públicas, né? Sim. A EPAMIG, por exemplo, é uma empresa pública, a Embrapa é uma empresa pública nacional, claro, né? A EPAMIG estadual, mas nesse caso, para tecnologia e inovação, é mais o setor empresarial, as indústrias e aquelas entidades que nós chamamos de entidades privadas. Sim. Elas é que começaram, a partir da Lei de Inovação, ter possibilidade de receber recursos da FAPEMIG. E nós temos exemplos muito importantes de parcerias com o setor empresarial, né? Citando alguns exemplos mais emblemáticos, como, por exemplo, a Fiat, né? Como a Embraer, a Ericsson, né? A Vale e a CEMIG, para ficar em alguns exemplos mais importantes. Nesse caso, o que nós fazemos é combinar o recurso público da FAPEMIG com o recurso próprio da empresa, né, na proporção de 1 para 1, e com isso ter mais recursos para o investimento na tecnologia e inovação no estado de Minas Gerais. São, então, projetos institucionais e projeto de demanda que a gente fala no balcão, diretamente feitos na FAPEMIG. Qual a proporção de recursos entre essas duas modalidades de investimento em ciência e tecnologia? Tá, se você me permite, eu coloco mais uma modalidade, perfeito, porque aí nós fazemos o famoso tripé da FAPEMIG, né? Sim. Que 1/3 dos recursos, mais ou menos, né, nós estaríamos aplicando na formação de pesquisadores e cientistas. Sim. É o programa de bolsas. Sim. Né? Um 1/3 nós estaríamos, então, aplicando nos projetos que nós chamamos de universal, aquele que o professor propõe, claro, a pesquisa, qualquer área do conhecimento. Que eu chamei de balcão, mas o universal é mais bonito. Né? Isso. E nós chamamos de o outro terceiro tripé, né, o terceiro pilar, de induzidos, que são aqueles em que o interesse do Estado determina o tema da pesquisa. E nós abrimos os editais ou fazemos parceria para que aquele problema seja resolvido especificamente atendendo ao interesse do Estado de Minas Gerais. São chamados projetos induzidos. Então há um equilíbrio, né? Não preciso, mas claro, há um equilíbrio entre essas 3 ações mais importantes aí dentro do nosso programa. Perfeito. No segundo bloco nós vamos trabalhar um pouco os resultados obtidos com estes investimentos. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG.
Estamos de volta. O nosso tema é FAPEMIG e investimentos em ciência e tecnologia. No primeiro bloco, nós falamos da política de ciência e tecnologia. No segundo bloco, nós relacionamos os investimentos em pesquisa universal e em pesquisa induzida. Já deixamos para esse segundo bloco exatamente o tema. Qual a política de investimento na formação de recursos humanos que faz parte exatamente do tripé que a FAPEMIG apoia? Isso. Se você acha que ciência, tecnologia e inovação é importante, considera-se então que precisa de cientistas, né? Claro. Os cientistas e os pesquisadores é que fazem esse trabalho. Então esse tripé é a formação de recursos humanos para a ciência, tecnologia e inovação. E se dá através de um programa de concessão de bolsas e formação de pessoas que vai desde o ensino médio, passando pela graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Portanto, há uma carteira de concessão de bolsas, né, nesses diversos níveis, para que nós possamos, no ensino médio, né, selecionar talentos, motivá-los para a área da ciência. Na graduação, eles já começam a se debruçar sobre assuntos e temas de pesquisa interessantes, orientados pelos professores das universidades, e acaba então seguindo para o seu mestrado e, consequentemente, o doutorado. Isso é muito importante para o país, porque nós hoje ainda temos poucos mestres e doutores, e a maior parte deles está concentrada nas universidades. Então nós precisamos formar mais mestres e doutores e também levá-los a atuar junto ao setor empresarial para que seja feita a inovação com alto nível e alta qualidade. Em que medida as empresas absorvem novos mestres e novos doutores, presidente? Olha, hoje tem mudado muito o cenário, porque até uns 10 anos atrás não havia muito essa preocupação pelo setor empresarial, que se preocupava muito mais em substituir tecnologias do que criar tecnologias novas. Sim. Hoje nós temos duas frentes de empresas que se interessam muito por esse tipo de pesquisador. São as empresas de alto nível, como eu mencionei aqui, Embraer, Ericsson, Vale, Fiat, ou empresas nascentes de alta tecnologia, que são aquelas que estão nos parques tecnológicos, que nasceram os chamados startups ou spin-offs, que saíram da bancada da universidade e formaram o seu primeiro negócio. Esses têm absorvido mestres e doutores cada vez mais e requerendo melhor qualificação desses profissionais. Há uma prioridade definida entre as diversas áreas do conhecimento ou não? Não, a FAPEMIG ela atende a todas as áreas do conhecimento sem distinção. Evidentemente que, dadas as características do Estado e o número de pesquisadores, tem áreas que são mais predominantes do que outras, mas não há nenhuma distinção e nenhuma preferência. O que há é, dentro dos editais induzidos, aí sim, prioridades para a solução de problemas de interesse do Estado. Mas do ponto de vista universal, qualquer área de conhecimento é bem-vinda à FAPEMIG. A FAPEMIG apoia, então, filosofia e as artes também? Perfeitamente, né? Nós temos duas câmaras que são na área de ciências humanas. Tanto filosofia, direito, pintura, toda a área das ciências humanas e da cultura, ela é perfeitamente atendida pelas câmaras da FAPEMIG. Portanto, não há nenhuma restrição ou nenhuma preferência em termos de área de conhecimento. Com que recursos a FAPEMIG trabalha? A FAPEMIG trabalha basicamente com dois recursos, né? O 1% constitucional, que nós já mencionamos aqui, né, que desde 2007, quando o governador Aécio assumiu o segundo mandato, isso vem sendo cumprido rigorosamente, continua sendo cumprido com o atual governador, professor Anastasia, e esperamos que nunca mais deixe de faltar. Claro. Agora, esses recursos têm, inclusive, nos ajudado a alavancar novos recursos através dessas parcerias que fazemos com o setor empresarial, parcerias internacionais e também parceria com os órgãos públicos federais, que você mencionou, como a CAPES, o CNPq e a própria FINEP. Portanto, hoje, nosso orçamento total é em torno de 85% de recursos do Tesouro do Estado e 15%, crescendo a cada ano, de parcerias que nós trazemos de outras fontes. A FAPEMIG, então, entra, digamos, em projetos ao nível nacional, competindo com as outras instituições de pesquisa dos outros estados do país? Eu não diria competindo, a gente
o que nós fazemos é uma parceria com esses órgãos federais, na CAPES, CNPq, FINEP, e isso é tudo articulado exatamente no Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, que reúne hoje 26 fundações em todo o Brasil, só Roraima que não tem, e nós discutimos isso numa mesa entre colegas e entre participantes de todos os estados com os órgãos federais. E sempre chegamos a um bom termo para divisão dos recursos em relação à parte de cada estado que deveria colocar em função das suas contrapartidas. O estado está anunciando cortes de gastos, redução de secretarias, demissão de pessoal, etc. Em que medida isso vai afetar exatamente o desempenho da FAPEMIG? Olha, essa pergunta é muito importante porque, como eu disse na resposta anterior, o 1% da FAPEMIG hoje é considerado intocável. O próprio governador... Imexível, como se dizia antigamente. Imexível, como se dizia antigamente. O próprio governador tem dito isso publicamente em várias oportunidades, inclusive durante o jubileu de prata da FAPEMIG, há 2 anos atrás, ele, no auditório lotado, na cidade administrativa, fez essa referência de que o recurso da FAPEMIG era intocável. O que afeta um pouco é a nossa atividade meio. Essa nós estamos reduzindo, tentando colaborar com o esforço do Estado em função da redução do crescimento da receita. Mas o 1% da FAPEMIG nós consideramos que é intocável. Até porque, Girolete, a FAPEMIG contribui com esse 1% para que novos recursos venham para o Estado e que a sua economia deixe de ficar dependente apenas de commodities e passe a ser também uma economia diversificada com alta tecnologia. Esse é o papel da FAPEMIG e ela precisa de mais tempo para cumprir a sua missão. E ao nível nacional, que balanço fazer da ciência e tecnologia e qual o grau de colaboração entre o governo do Estado com o governo federal? O governo federal, ele tem também identificado a importância da ciência, tecnologia e inovação como sendo um dos pilares para o desenvolvimento nacional. E, portanto, a partir dessa identificação, tem procurado se articular com as entidades estaduais, as fundações estaduais de amparo à pesquisa, e, como eu disse, nós temos conseguido fazer programas significativos com a CAPES, com a FINEP e com o CNPq. E, portanto, o país, nesse sentido de construir um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, vai bem. O que ainda falta é mais recursos e menos burocracia. Ok. Presidente, queria agradecer muito sua participação aqui no programa. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão da FAPEMIG, 27 anos, os investimentos feitos em ciência e tecnologia, respeitando, digamos, esse tripé, demanda universal, demanda induzida e exatamente preparo e qualificação de recursos humanos, porque sem recursos humanos não se faz ciência e nem se faz desenvolvimento. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos honra, nos prestigia, muito obrigado e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando um tema extremamente interessante, que é a FAPEMIG e os investimentos de ciência e tecnologia. No primeiro bloco, nós situamos a política de ciência e tecnologia e o apoio a programas de demanda universal e também de demanda induzida. Quais são os resultados desses investimentos nesses 27 anos de funcionamento da FAPEMIG? Olha, nós temos exemplos muito importantes. Se nós pegarmos a questão universal, que nasce na bancada das universidades, dos centros de pesquisa, nós estamos hoje chegando em soluções como projetos de nanotecnologia. A UFMG, que é líder nesse processo, e está desenvolvendo soluções importantes usando nanotecnologia, que é uma pesquisa de ponta. Sim. Na questão agrária, também temos exemplos muito importantes de pesquisa básica que nasceu na bancada e que foi, inclusive, publicada em periódicos de altíssimo nível como capa de revista. Sim. E isso melhorando a produção agrícola do Estado e do país. Portanto, são exemplos na área de pesquisa básica. E na área de saúde, por exemplo, que é um tema que interessa. As jornadas de junho estão aí, não é, professor? Exatamente. E nós temos, a FAPEMIG tem contribuído muito nessa direção. O exemplo mais emblemático foi a pesquisa
para a questão de telemedicina aplicada à cardiopatia. Um dos problemas identificados no estado pelas dimensões que nós temos em Minas Gerais e também por ter hospitais públicos limitados em algumas cidades de maior porte, o problema era que você colocava todos o cidadão que tinha algum problema, sentia uma dor no peito, colocava na ambulância e mandava para um hospital, às vezes a 200 quilômetros, 300 quilômetros de distância. E nós começamos a testar uma tecnologia e uma aplicação da telemedicina que o programa de saúde da família, o cidadão tinha o problema, e então ele era identificado pelo programa de saúde da família, que emitia aquele sinal via telefone celular, via telefone fixo ou via internet para um grande centro, um hospital, onde 24 horas por dia você tinha um especialista. Sim. Com isso, nós fizemos o programa piloto em 89 municípios de Minas Gerais. Ele foi tão bem sucedido que se tornou um serviço da Secretaria Estadual de Saúde e hoje atende 450 municípios, salvando vidas, reduzindo o custo e diminuindo o estresse do próprio cidadão, que às vezes, ou se o problema fosse grave, às vezes ele morreria no meio do trajeto, do caminho, ou se não fosse um problema, ele ia ficar estressado até chegar ao diagnóstico correto, dizendo que ele era uma hérnia de hiato, algum problema que não um problema cardíaco. Portanto, eu acho que é o exemplo mais emblemático para a saúde. Ou seja, o que nós estamos dizendo? Junto com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde, nós temos um programa periódico de pesquisa para o Sistema Único de Saúde. Hoje, coincidentemente, foi o seminário sobre as prioridades que nós vamos colocar no próximo edital. Então, a FAPEMIG contribui fortemente para a questão da saúde pública em Minas Gerais. E no campo das pesquisas induzidas, presidente? Nas pesquisas induzidas, nós temos exemplos de sucesso muito importantes. Um muito emblemático, que tem sido contado com uma certa frequência, é o fato de termos salvado uma empresa calçadista de Nova Serrana, que pela invasão dos calçados chineses de baixo custo, iria fechar as suas portas. Trouxemos o problema para dentro da universidade, 6 doutores debruçaram sobre o assunto e desenvolveram um tênis para caminhada. Sim. De alta tecnologia, novos materiais, novo design e a preço de R$80 um par de tênis. Isso é um sucesso tão grande que a empresa não dá conta das encomendas e já está desenvolvendo com a mesma equipe de doutores o calçado para a corrida. Então, é um exemplo bastante emblemático, mas eu queria citar um muito forte e recente. Sim. Nós trouxemos para Minas Gerais um centro de pesquisa da Embraer, que só se localizava no estado de São Paulo. O primeiro escritório dela fora do estado de São Paulo é aqui em Belo Horizonte, apoiado pela FAPEMIG, e 2 centros de pesquisa da Ericsson, que é uma multinacional que está em mais de 100 países e cuida hoje da questão de tecnologia da informação e comunicação. A Ericsson resolveu montar 2 centros de pesquisa em Minas Gerais, um em Belo Horizonte e outro em Santa Rita do Sapucaí, pela parceria e casamento de recursos feito com a FAPEMIG dentro dessa política de indução de novos projetos e de nova atividade econômica de mais alto nível para o Estado. Nesse campo ainda, qual o nível de integração entre universidade e empresa e também em que medida, digamos, há efetivamente uma transferência de ciência e tecnologia descoberta na universidade para as empresas, além, digamos, dessa indústria calçadista? Pois é, esse nos remete ao início, onde você nos perguntou a respeito da política pública do Estado de Minas Gerais para ciência, tecnologia e inovação. Existe hoje o que nós chamamos de Sistema Mineiro de Inovação, que é baseado numa metodologia muito moderna chamada hélice tríplice, onde o governo entra como um elemento indutor da articulação entre a academia e o setor empresarial. E através dessa política nós temos feito iniciativas muito importantes, como a criação de 3 parques tecnológicos, um aqui em Belo Horizonte, outro em Itajubá e outro em Viçosa. Esses parques tecnológicos são ambientes muito importantes para a articulação entre a universidade, eles todos estão em campos universitários, e as empresas que ali se colocariam
para obter aquele conhecimento e transformar aquilo em algum produto e riqueza para colocar na prateleira. Ok. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar exatamente a política de treinamento e de formação de recursos humanos. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.